pessoal, meu nome é João Luiz Braga, sou analista aqui da Encore. Estou aqui para gravar o vídeo de setembro, outubro. Hoje é dia 22 de outubro, são meio-dia 16, gravando isso aqui um pouco antes de almoçar. Então vamos lá. Pessoal, eu estou vendo aqui a bolsa caindo então, nesse último mês, enfim. E o fato é o seguinte, a gente está possivelmente entrando em um dos melhores cenários globais para investir em mercados emergentes que eu podia imaginar, tá? Assim, é sério, e a gente vai explorar um pouco desse assunto aqui hoje. Para começar, acho que fazia tempo que não tinha tanta coisa relevante acontecendo entre um vídeo e outro, igual o que eu gravei, né, que foi no dia 17, estou meio atrasado, né, dia 22 desse mês, eu peço desculpas por isso, inclusive, mas aconteceu muita coisa de lá pra cá, viu? Coisas que mudam o jogo. E para começar, a primeira coisa, eu soltei o vídeo. Vocês lembram que eu falei que o vídeo já estava lançado e datado? Porque eu soltei pouco tempo antes, um minuto antes do Fed cortar os 50 bips de juro, né? Ou seja, que foi ótimo o início do ciclo de corte de juro americano que eu falo há tanto tempo aqui. Mas também aconteceram outras coisas, né? Como essa percepção de deterioração doméstica muito forte. Mas o que importa foi China, e é isso que eu vou destacar nesse vídeo. A gente vai falar bastante sobre isso. Mas antes, como sempre, vamos prestar contas. Eu sempre olhando para cá, que é onde fica a minha colinha, então peço desculpas, mas o período do vídeo do mês passado, foi dia 17, para agora, foi ruim pra gente, viu? A gente estava subindo mais de 8%, 8,5% no vídeo do mês passado, e a bolsa estava subindo tipo meio, então a gente estava super bem, o SML estava despencando, então a gente estava super bem, e a bolsa caiu, mas a bolsa está caindo, sei lá, uns 2,8%, um pouco, sei lá, por aí, por volta de. Ou seja, desde o último vídeo caiu por volta de uns 3% e a gente caiu mais. A gente agora está subindo 8 e poucos, agora a gente está subindo por volta de 3. Então caindo uns 5. Devolvemos um pouco desse alfa. Essa diferença que a gente abriu em relação ao índice ao longo do ano. A gente deve falar o motivo aqui ao longo do vídeo. Mas é isso, né? Então, apesar de a gente ter perdido um pouco desse alfa, a gente ainda está melhor que o índice em todos os fundos. Recapitulando, né? O Ibovespa está caindo uns 2,8 no ano. O SML, que é o índice de small caps, que eu gosto de ver porque ele é mais representativo da nossa bolsa, esse aí está caindo quase 15% no ano. É impressionante. No Encorações, a gente está caindo 1,5%. Então a gente está caindo menos que o índice, 1,3, alguma coisa assim melhor que o índice. E o long bias, o Prev, né, porque tem vários veículos, esses estão subindo por volta, dependendo do veículo, entre 2,5 e 3 e baixo. Então aí uns 6 pontos percentuais melhor do que o Ibovespa, bem melhor que o SML. Então o relativo tá bom, mas eu tô triste de ter perdido esse dinheiro esse mês. A gente até tinha heads, eu vou falar no final do vídeo, mas os heads não ajudaram um pouco, mas imagina se não tivesse tido. E vamos trabalhar para voltar aos retornos bons que a gente estava no mês passado. Outro recado que eu tenho que dar para vocês, que esse me deixa muito feliz, deixa a gente aqui, o time inteiro, muito feliz, é que a gente entrou nesse mês na seleta lista dos top funds do BTG. Olha que bacana, ficamos honrados com essa classificação. Então a turma aí que distribui a gente do BTG, os escritórios, o Private, todo mundo, contem com a gente. Fala aqui, quiser reunião, bater papo, é um prazer estarmos próximos. E lembrando que a gente está em várias outras plataformas, inclusive a gente também é top funds da XP. Olha que honra, tá? A gente está nos dois. Deixa bem feliz a gente tá, mostra que a gente é realmente independente. E tomara que outras plataformas considerem também o Encore Long Bias como uma boa alternativa para os seus clientes. Estamos aqui, quem quiser bater papo, estamos sempre à disposição e a gente vai trabalhar bastante para chegar lá e honrar quem nos dá esta oportunidade. Mas vamos lá, então vamos falar de cenário. Vamos começar falando dos Estados Unidos. Bom, cedo ou tarde, enfim, chegou, né, o tal do ciclo de corte de juros. E a gente começou com o pé direito, tá? Vocês lembram que no vídeo do mês passado a gente falava que a gente até achava que tinha mais chance de ser um corte de 50 bips, né, de meio ponto percentual, e foi. Mas não era certo, não era óbvio. O mercado estava bem dividido em qual seja esse tamanho. E volto a lembrar, né? Eu já falei isso mil vezes, o que fez a nossa vida infernal lá 3, 4 anos atrás, quando a gente começou a Encore, aliás, daqui a pouco, em final de janeiro, a gente vai fazer 4 anos de fundo. Meu Deus, como passa rápido. Mas enfim, o que fez a nossa vida infernal lá atrás foi o mundo inteiro aumentando o juro ao mesmo tempo, né? E agora a gente está exatamente entrando na parte inversa. Como a gente vem falando, o mundo inteiro cortando juros, demos o pontapé inicial com os Estados Unidos. Existem, né, estrategistas que falam que no final do ano, eu mostrei esse gráfico, acho que não foi no mês passado, no vídeo do 2 meses atrás, que no final do ano 80% dos bancos centrais mundiais estarão cortando juros. Então o que fez a nossa vida infernal 3, 4 anos atrás, talvez seja o que faça a nossa vida ser melhor agora. E na verdade, o que tem acontecido também nos Estados Unidos de novidade esse mês, que é um
talvez um problema, é outro. A gente falou aqui diversas vezes sobre o medo dos Estados Unidos estar entrando numa recessão, né? E que seria péssimo pra gente, porque o mundo, o mercado entrar no modo proteção, faria com que eu tiraria dinheiro, né, de mercados emergentes do Brasil, né, só para quem não cansou ainda de me ver falar, tal do dollar smile, né, eu sempre falo essa teoria, né, que é quando os Estados Unidos está muito forte, tal, o dinheiro vai para lá, a gente fica esquecido, e quando os Estados Unidos está muito fraco, numa recessão, num problema grande, a gente vem para o lado de cá, o lado esquerdo do dollar smile, que o Brasil também fica esquecido por um outro motivo, né? A galera se preocupa e leva o dinheiro para lá, ninguém quer ficar no mercado emergente com os Estados Unidos em recessão, morre de medo e tal. Então, bom para o Brasil é quando a gente está aqui no meio, né? Eu sempre falo sobre isso. E a gente flertou com este lado da recessão diversas vezes, tá? Nos últimos meses. Eu cheguei a falar nos vídeos aqui da Sam Rule, que falava que quando vinha aquela mudança de desemprego tão forte, já indicaria uma recessão. Enfim, aconteceu isso algumas vezes. E a novidade desse mês é que teve chuva de dado forte nos Estados Unidos. Então eu diria que esse medo de recessão aí acabou, tá? Assim, pelo menos postergou bastante, o que é ótimo, porque ajuda a gente a sair do lado esquerdo do dollar smile e vir mais para o meio, por tal do Goldilocks, né? Que é uma economia que os Estados Unidos continuam cortando juros, mas economia forte. Né? E quais foram esses dados? Só para citar aqui, vou botar na tela. Vou falar rápido, foram um monte de dados, tá? Mas só para citar rápido do mês passado para agora, no dia 26 do mês passado teve o PIB melhor que esperado. Depois teve indicadores de sentimento, ISM e tal, melhores que esperado, mais fortes que esperado. Aí, no começo do mês, que é sempre a primeira sexta do mês, veio o payroll, né, que é dado de emprego de lá. Não só foi bem mais forte que o esperado, em 223 contra 125, como ainda teve a revisão para trás forte também. Enfim, o desemprego caindo, inflação de salários aumentando, assim, foi forte para todo lado. Aí depois, no dia 10, teve o CPI, que é a inflação mais forte que o esperado. Depois, agora mais recentemente, vendas de varejo também bem mais fortes que o esperado. E por aí vai. Foi uma chuva de dados fortes. Então ninguém mais vai falar de recessão por um tempinho lá. Inclusive, o Atlanta Fed, né, o Fed de Atlanta, ele faz uma estimativa, chama GDP Now, que ele pega esses dados e vai colocando qual é a estimativa do PIB do mês corrente, do trimestre corrente. Esse aqui é a desse trimestre agora, tá? Eles foram de 2,5 de alta de PIB nesse tri para 3,4, tá, galera? Assim, então, não se preocupem por um tempo aí com o lado esquerdo do dólar smile mais, porque é bom pra gente. Na verdade, eu diria até que o risco agora é menos corte de juro, né? Tipo, enfim, é a gente ir demais pro lado direito do dollar smile. Isso aconteceu, tá? Se você olhar esses dois gráficos aqui, eu vou tirar aqui para vocês verem os dois gráficos. Esse aqui na esquerda é o juros de 2 anos. O juros de 2 anos é exatamente como é que se precifica ali o ciclo de corte, né? Que estava despencando, ou seja, mais cortes, e neste último mês, ao começo de outubro, aqui, exatamente quando começaram a ser esses dados, o juros de 2 anos saiu de 3,6 para 4. Bastante. E puxou, lógico, os juros mais longos de 10 anos também, de 3,7 de 3,8 para 4,20. Isso é basicamente tirar uma economia mais forte, tirar corte, tudo aquilo ali, transformando isso aqui igual eu costumo mostrar também, também costumo mostrar, e vou mostrar hoje para a Copom, né, essa curva de juro nas reuniões do Fed, né, o que significaria em cortes, é basicamente essa tela aqui, né. Aqui é como é que estão os cortes hoje e aqui é como estava no dia 18. Foi no dia que cortou as 50 bips, um dia depois eu gravar meu último vídeo. Então você repara, na reunião no dia 7 de novembro, antigamente estava mais do que um corte precificado, ou seja, algo entre, estava 0,33, algo entre 0,25 e 50 bips. Agora não tem nenhum corte precificado, nenhum corte completo precificado, é 0,23, assim, grandes chances de ser um corte. E aí vai, 2,7 cortes precificados na segunda reunião, agora é só 1,6, ou seja, não tem 2 cortes precificados em 2 reuniões, 4 cortes, mais que 4 cortes especificados em 3 reuniões há um mês atrás, agora não são nem 3 cortes especificados, é como se tivesse uma pausa no meio do caminho, e por aí vai. E se você pega na terminal, o pessoal achava que os Estados Unidos ia cortar juro até chegar numa terminal ali por volta, sub 3, né, 2 e alguma coisa, agora a terminal está quase em 3,4, ou seja, é um ciclo de corte menor do que era. Pô, isso é ruim? Não sei, eu sendo bem honesto, eu acho que o net, né, entre
o risco de recessão sumir e menos corte de juro, eu acho que é positivo para mercados emergentes, porque de certa forma, beleza, menos corte de juro, mas esse cenário deixa o investidor estrangeiro mais tranquilo em falar assim, cara, o que tem por aí? E assim, não é que não vai ter corte, né? O Fed vai continuar conseguindo cortar o juro para chegar no seu patamar neutro com uma economia boa. Então me parece até bom demais. Assim. Então, os ventos dos Estados Unidos eu acho que foram bem bons nesse último mês. Se a gente ficasse flertando com a recessão, ia ser pior, ia ter mais chances de a gente ficar mais esquecido. De Estados Unidos é isso. Teve uma outra coisa bem curiosa que eu quis trazer para vocês, que saiu acho que ontem ou antes de ontem, um relatório da Goldman, que foi muito interessante de um dos seus times de estratégia, que basicamente, eu vou colocar na tela, o ponto deles é uma visão conservadora para o S&P. Eles acham que, dado o alto valuation do aquilo ali, mas na verdade é um efeito de concentração em poucos nomes do S&P, que faz com que, de acordo com a modelagem deles, o S&P seja um investimento não muito bom daqui para os próximos 10 anos. Eles acham, fazendo essa modelagem, óbvio que dentro da própria Goldman existem modelagens diferentes, tá? Esse é um dos aspectos que ele fala que o retorno esperado do S&P para os próximos 10 anos no cenário base é de 3% por ano só, e nominal, tá? Ou seja, real 1%, bem baixo. E se você pegar o mesmo S&P, mas não a forma, né, o S&P 500, o ETF, e sim o S&P equal weight, né, pegando ele nos pesos, todas as 500 empresas e botando todas no mesmo peso, este retorno sai de 3% e vai para 7%. Ou seja, não é que a bolsa americana vai mal, não, mas esta concentração, é o que ele está falando que as maiores vão um pouco pior do que todos. E por que ele fala isso? Eu achei isso bem curioso, que é basicamente o seguinte. Primeiro ele mostra aqui como é que está a concentração do S&P hoje. Né? Esse gráfico aqui, eu estou olhando para cá, mas na verdade eu tenho que olhar para cá. Né? Esse gráfico aqui, o primeiro, ele mostra qual o tamanho da maior empresa do S&P em relação à empresa de número 375 do S&P, né? o quartil 75 dela. E essa empresa hoje vale 700 vezes, a maior empresa do S&P hoje vale 700 vezes mais do que a empresa de número 375. Aí um gráfico que só tem aqui desde os anos 70, mas enfim, a concentração das 10 maiores ações hoje é de 38% do S&P, assim, é bem relevante, as 10 maiores. Então quando você compra S&P, você está comprando essas 10 empresas, né? Que estão, esse é o segundo ponto deles, que estão bem mais caras, 31 vezes lucro, em relação ao S&P, tirando elas, que está em 19. Até que beleza, a gente sabia. O que eu achei muito legal desse estudo, que eu não tinha tanta noção, é que eles fizeram um estudo bem longo, de 85 até agora, e mostraram duas coisas, né? Como é difícil uma empresa permanecer no topo, tá? A força, o poder da reversão à média, né? O que é esse gráfico aqui, ó? Por quantos anos todas as empresas do S&P conseguiram manter um crescimento de mais de 10% de sua receita ou 20%, né? Em um ano de 10% é 91, em 2 anos cai para 77 e 55, ou seja, só 31% conseguiu crescer mais de 10% por 5 anos consecutivos. 20% é tipo 15%, é bem menor ainda, e vai caindo bastante com o tempo, ou seja, é difícil você conseguir manter crescimentos altos por muito tempo. E este outro gráfico aqui também mostra algo assim, ele mostra mas em termos de margem, né, em termos de rentabilidade, quantos anos elas conseguem aguentar. Por exemplo, pega qual o percentual das mesmas empresas do S&P que conseguiram ter margem EBIT acima de 50% por quantos anos consecutivos, né? Aí no primeiro ano, 2,3%, isso já cai para mais da metade em 2 anos, e vai para 0,8% em 3 anos, e é uma queda muito grande. Então o que ele está falando é o fato de ter concentração em empresas que estão indo muito bem, que estão crescendo muito, que têm margens sensacionais, isso tende a fazer com que volte à média, e por estar concentrado nessas empresas que estão assim, o S&P como um todo, o S&P como ele é, né, o S&P 500, o ETF de S&P, passa a ser um investimento ruim. O S&P Equal Weight seria melhor. Eu achei isso super curioso e quis trazer para vocês. A gente fica muito nessa, né? Pô, nada ganha da S&P coisa maravilhosa, é tudo. Gente, assim, as árvores não sobem até o... Tirando a árvore do Joãozinho lá da história, as árvores não sobem até os céus. Galera, de Estados Unidos é isso também. Tem a eleição, que eu vou falar um pouco mais agora quando eu falar de China.
Eu também não tenho muito edge para falar sobre isso, mas essa história da concentração do S&P achei bem curiosa, eu quis trazer para você. Mas vamos agora então pro ponto mais importante do vídeo, que foi essa pivotada que a China está dando para mais estímulos. Isso é muito relevante para a gente, tá? Isso é uma mudança de postura que não deve parar por aí. Eu nunca vi a China fazer uma coisa, vamos fazer uma coisinha aqui rapidinho, uma medida aqui e para. Não, essa postura eu acho que veio para ficar. Vamos lá. Primeiro, eu até fiquei triste que no vídeo do mês passado a gente mostrou, e vou reafirmar agora, né, que as coisas estão bem ruins por lá. E no vídeo do mês passado eu cheguei a falar, pô, eu tô com vontade de aumentar commodities, a gente chegou a aumentar commodities naquela época, e foi antes dos estímulos, comprando Suzano e tal. Pô, a gente não faz mudanças abruptas, bruscas na carteira, né? Não é muito a nossa, mas pô, já estava com a cabeça de aumentar commodity e veio essa pancada na China, enfim. Mas as coisas ainda continuam bem ruins por lá, tá? Não é que melhorou de uma vez, o properties, né, o mercado imobiliário continua indo mal, as províncias lá continuam endividadas, e apesar, até trouxe aqui para vocês o PIB, saiu o PIB agora essa semana, que veio até um pouco melhor, assim, não sei se dá para acreditar muito no número, aquelas coisas, mas assim, veio melhor com algumas surpresas, veio um pouquinho melhor o PIB, na verdade, com algumas surpresas, especialmente em produção industrial, foi bem melhor, em investimento nem tanto, e na venda de varejo também em setembro, que veio bem melhor também. Enfim, não sei se dá para muito confiar nisso, mas mesmo apesar desses dados mais fortes, ainda tem um monte de coisa vindo ruim. Os dados dos sentimentos, né, são os PMIs, estão vindo abaixo de 50, enfim, tem bastante coisa ainda que vem fraco. E esses dois gráficos aqui da Goldman, eles são muito legais esses gráficos, eles mostram como o mercado imobiliário ainda é uma draga para a PIB por um bom tempo, né? Que ele fez um jeito de mostrar as variações no mercado imobiliário, mas não diretamente o que impacta no PIB, que é o total de tudo, né? Maravilhoso, né? O total da área sob construção, mas na verdade ele pegou em venda de terrenos, que desabou, housing starts, né? O início da construção das casas, volume de venda, o fim da construção das casas, investimento em ativo fixo, e aí, por fim, chegando no que realmente impacta, mas você repara que isso aqui, né, a venda diária, isso aqui vai se arrastando daqui para lá, né? Então, assim, isso mostra que a gente vai ter um período ruim longo, né, que deve continuar muito negativo em 2025, como esse gráfico da direita mostra, ou seja, a parte imobiliária ainda é uma draga para a economia lá grande. Por isso que uma das coisas que mesmo com essa melhora chinesa, todo mundo quando pensa em China pensa em Vale, né, aqui no Brasil, não é nem um pouco óbvio, né? Vi muita gente comprando Vale por causa dessa melhora da China, eu não acho isso nada óbvio, inclusive. Mas vamos lá, João, o que foi de fato feito? Vamos contar um pouquinho o que foi feito por lá. Tudo começou, lembrando que eu gravei o vídeo dia 17, dia 18 do mês passado, os Estados Unidos cortaram o juro. No dia 24 de setembro, veio, surpreendentemente, a China com várias medidas, como corte de juro, estímulo ao setor imobiliário, medidas diretas no mercado de ações, que a gente vai falar um pouquinho. E foi surpresa, porque uma semana antes, que foi antes, inclusive, dos Estados Unidos cortar juro, o próprio governo chinês teve uma reunião e decidiram lá manter as taxas estáveis, uma semana antes. Por isso que foi muito surpreendente essas medidas. E quais foram? Primeiro, corte nas taxas de juros e nos reserve requirements, né, que é o compulsório. Isso significa que os bancos precisam guardar menos dinheiro em reserva, né, então mais capital para empréstimo e investimento. Segunda, estímulos ao mercado imobiliário. O governo cortou taxa de hipoteca, reduziu o valor mínimo de entrada imóvel, com o objetivo de estimular a venda e crescimento no setor de propriedades. Terceiro, um pacote de estímulo direto na Bolsa de Valores. Eles liberaram 300 bilhões de renminbis em crédito para que as empresas listadas façam recompra, né? Isso aumentou para aumentar o valor das ações e tal, e trazer confiança para o mercado. E trouxe mais 500 bi liberados para compra de ação e ETF, fundo de índice, pelo Banco Central Chinês. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na frente também. Por que essas medidas foram importantes? Essas ações marcam uma mudança de postura bizarra, como eu já venho falando, em relação à economia, que o governo vinha sendo cauteloso. Teve alguns meses para trás que eu cheguei a mostrar que eles não estavam usando nem os limites que eles mesmos tinham aprovados em termos de emissão de dívida, de bonds, por lá. Então é um sinal positivo que o governo está pronto para intervir de maneira muito mais agressiva para evitar uma recessão.
Mas o que parece realmente ser game changer, o que é na nossa cabeça aqui até impressionante, são as medidas em relação à bolsa. Tá? O tamanho desse estímulo que eu falei para buyback é 2,5 vezes o tamanho de um estímulo parecido que eles fizeram em 2023. E a soma total, isso os 300, né? E a soma total, que os 800 bi, é tipo 3% do free float lá do CSI 300 lá, que é o índice deles. Então fica relevante, ainda mais considerando que novos fundos ainda podem ser liberados se os atuais não foram suficientes, né? Então, talvez a gente tenha visto aí um fundo aí para a bolsa chinesa. E aí tem um ponto, né? Já vinha falando aqui, porque a China estava beirando ser não investível, né? Ninguém mais pelo mundo tinha China, pelo contrário, tinha um monte de hedge fund, inclusive amigos meus que estavam vendidos, estavam shorts em China, né? E aí veio uma notícia dessa, correria, né? A galera saiu comprando, só para mostrar aqui dois gráficos, né? Esse aqui é o FXI e esse aqui é o A-Share, são dois ETFs de China negociados nos Estados Unidos, né? Quando vieram as medidas lá no dia 24, esse aqui subiu 36% e o A-Share subiu 55%. Assim, foi um squeeze gigantesco, gap todo dia. Parte desse momento já voltou, mais ou menos metade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas apesar desse. Então, assim, foi muito forte na bolsa, né? Porque a galera saiu comprando, zerando os shorts do que dali. Então, mas apesar desse otimismo inicial, quando vem os economistas e sentam para conversar sobre isso, foi um consenso que, embora positivo, né, óbvio que é bom, não é suficiente, não é isso que vai resolver a economia e tal. Muita gente acha que tem pouco impacto. A própria Goldman fez uma conta quebrando certinho em cada uma das medidas, eles acham que aumenta 40 bips, 0,4 pontos percentuais no PIB, que a gente está vendo que está rodando em 4,6, né, e a meta do cara é 5. Então não é que foi assim uma grande bazuca, que meu Deus do céu, a economia agora vai. Não, é algo que ajuda. Mas aí beleza, então se teve aquele impacto na bolsa forte, mas não é tanto assim na economia e tal. Pelo menos até agora, né? Como vocês sabem, eu não acho que vai parar por aí e tal. Ok, mas assim, o Louis Vincent Gavi, do GavCall lá, ele veio com uma perspectiva bem interessante, que eu gostei de ler, assim, que todos nós, geralmente a gente imagina esses estímulos, né, são dados, né, pelos países, né, aqui nos Estados Unidos, na China é mais normal isso, para refletir na economia. Né? O cara dá o estímulo lá na economia e a consequência, né, desses estímulos da economia é o mercado gostando daquilo ali, aí traz a bolsa para cima, trazendo para um bull market, né, um mercado de alta e legal. Mas a perspectiva do Louis Vincent dessa vez, que eu achei curiosa, foi assim, cara, e se a política do governo não for essa, né, de melhorar a economia para... E se a política do governo for o bull market em si? É fazer ter o bull market, para isso estimular a confiança, tudo aquilo ali, né? Porque quem está machucado de grana lá, né, nessa geração chinesa, lá são os millennials, né? Eles não conseguem mais comprar casa porque ficou caro, os carros elétricos que eles compram depreciaram pra caramba, e fora que eles viram as ações deles, né? Essa galera lá junta dinheiro em ação, ao contrário do que eles fazem no Brasil, né? Lá é em ação. Nos Estados Unidos também, né? Só o Brasil que é juro. Eles viram as ações despencando, né? Desde ali quando começaram a mudar ali um pouco de atitudes não legais no setor de educação, depois a história de Jack Ma, depois, enfim, juro para cima do mundo inteiro, eles viram as ações despencarem, né, e para as mínimas históricas, os múltiplos realmente estão muito baixos por lá. Então, e se a política for fazer a bolsa melhorar, né, para fazer essa poupança dos millennials, né, melhorar e ter mais confiança? Achei essa abordagem curiosa. E o curioso é que ele também, outra coisa que o Gave Call mostra, que isso aqui eu acho muito relevante, é que dos 5 últimos rallies, que são essas partes em cinza aqui, ó, na China, 3 deles foram motivados por estímulos, tá? Que foi esse aqui, lá de 2009 para 10, né, pós-crise. O de 2015 ali, mais ou menos, que também teve corte de compulsório e estímulo monetário. E mais recente, pós-Covid, obviamente, também teve um grande estímulo por lá. Então, né, quando teve os últimos 3 grandes estímulos, a Bolsa andou bem por lá, né? E aí, uma coisa que aqui, gente, é uma opinião minha, tá? Sendo muito honesto, não tem embasamento nenhum, é totalmente guess meu, pelo amor de Deus, deixando bem claro. Mas por que o Xi decidiu fazer isso no dia 24 de setembro, né? E não 6 meses antes, né? Ou não daqui a 6 meses? Por quê, né? Acho que na minha humilde opinião, cara, o pessoal lá esperou calmamente os Estados Unidos iniciarem seu ciclo de corte de juros
para vir com isso, né? Pô, foi logo antes do Fed ali, eles tinham lá, eles não cortaram o juro, a Fed vai lá, corta 50 bips, aí eles vêm com estímulo, eles vêm com a bazuca. ah, Tem coisa aí, né? Eu acho que eles sabem exatamente o que a gente cansa de falar aqui, o tal do Osmar, tudo aquilo ali, né? Esse corte global de juro é muito bom para mercados emergentes e essas medidas, fazer esse estímulo depois, é muito mais eficaz do que fazer antes, né? Isso também reforça talvez um pouco da minha tese de que esses estímulos, essa história veio para ficar e só começou, né? E também tem outros motivos, tipo a própria eleição do Trump, né? O Trump ficando enfim, a chance dele aumentando, que ele ganhar, faz também a China se preocupar em estar mais forte, porque sabe que você está para negociar com o Trump é mais difícil. O que também não é muita novidade, né? Porque o Trump já foi presidente por 4 anos com o Xi lá, né? Então eles sabem bem como lidar. E aí, entrando um pouquinho, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do Trump, mas entrando um pouquinho, né? Então no dia 24 teve essas primeiras medidas, mas não parou por aí, tá? Vou contar um pouquinho. No dia 26, já teve um anúncio surpresa da reunião do Politburo lá, né, do partido, que não estava agendada, né, e eles sendo mais incisivos com meta para parar o declínio no mercado imobiliário, compromisso com corte significativo de taxa de juro, política fiscal positiva, mas nesse caso eles não deram muito detalhe. Depois teve um feriado, a Golden Week por lá, um feriado de uma semana. Voltaram com mais anúncios. Depois fizeram uma coletiva de maratona de coletiva de imprensa da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o NDRC lá deles, que foi desde 7 de outubro até hoje. Aí teve um monte de coisa, né? Especulação de quanto seria o estímulo fiscal, se era 2 tri de renminbi, teve gente que falou de 10 tri de renminbi, que é tipo 8% do PIB. Começou barulho para todo lado. Eles foram vagos em dizer qual que é esse tamanho, aí o mercado deu uma panicada, caiu, enfim. Foi um monte de coisa que eu nem vou falar todas, eu vou botar rapidinho na tela aí, quem quiser pausa, tá? São essas coisas aqui que foram aparecendo em todas as coletivas. E eu não vou ler todos. E ainda não acabou, tá? No dia 12 teve uma outra coletiva de imprensa, mas aí do Ministério das Finanças, que aqui a expectativa para essa reunião estava bem alta, que eles não podiam divulgar exatamente um valor do expansionismo fiscal lá, da política fiscal, mas eles deixaram bem subentendidos, eles fizeram isso, de que vão ser bem forte. Inclusive eles falaram, né, que a política fiscal pode aumentar significativamente a dívida do governo central e que o governo tem muito espaço para aumentar essa dívida. Isso foi bem forte, tá? Falou também em compra de inventário, né, estoque imobiliário, inclusive usando o título para estabilizar um pouco do governo, né, para estabilizar esse mercado, do seu subsídio para baixa renda, para melhorar o consumo. Enfim, na nossa humilde visão, do ponto de vista de se o estímulo foi bom, forte ou não, a gente achou os anúncios bem fortes. E agora, recentemente, estou falando agora mesmo, começaram a voltar mais boatos de estímulo, potencial emissão de 6 trilhões de renminbi em título ultra longo para equacionar, nos próximos 3 anos, para equacionar um pouco dessa dívida local dos governos regionais chineses. Enfim, o canhão parece continuar ligado, parece que não parou por aí, deve continuar. E mesmo assim o mercado deu uma panicada. Meu Deus, voltou a vender China, que eu mostrei já a queda lá, com medo do Trump. O que eu acho bem exagerado, bem bobo, porque na verdade, para começar, a pauta anti-China ela é tão republicana quanto democrata. Segundo que eu sei que o Trump ele é mais vocal, ele fala mais por aquilo e tudo. Mas a gente já sabe, ele já foi para 24 anos, é só voltar e ver o que ele fez. Ele era vocal pra caramba, mas na verdade é a forma dele negociar, ele é mais vocal do que ele realmente faz, né? Ele é um negociador, ele tem livros escritos sobre isso, dessa forma dele de negociar, mas na hora ele faz menos do que ele fala, afinal, né? Cadê o muro, né? Enfim, por aí vai. Mas o mercado é sempre assim. E aí fica aquela coisa, né? No curto prazo, os traders. Meu Deus, o estímulo é 2,2 tri de renminbi, não é 3, então vende. Meu Deus, o Trump subiu das pesquisas, vende. Meu Deus, a China não sei o que, compra. Fica aquela coisinha lá. Isso é uma grande besteira, é tudo barulho de curto prazo, galera. Assim, o que importa, dá um zoom out, né? E o que importa é que os estímulos voltaram e não são para um pouquinho e para não, cara, é para ficar. E das últimas 3 vezes que fizeram, já mostrei no gráfico que o mercado reagiu muito bem por lá. Então, focando no longo prazo, é uma excelente notícia.
Os múltiplos lá estão depreciadíssimos. E aqui também, né? No Brasil também. E a gente vai falar que a gente tem nossos problemas domésticos e tudo aquilo ali. Mas eu garanto para vocês que existe um componente global nos nossos múltiplos muito baratos. Seja o próprio juro para cima, que a gente já vem falando há sei lá quanto tempo, ou seja também esses múltiplos chineses muito baratos. Esse contexto global atrapalha, faz nossos múltiplos ficarem lá embaixo. Então, se a gente tiver um re-rating dos múltiplos chineses, é sim um vento muito bom para as nossas empresas, para as nossas ações por aqui. E é óbvio, né? Difícil é saber em qual cavalo apostar, né? E eu acho que essa decisão está longe de ser óbvia, né? Essa história de é bom para a China, logo é bom para Vale, não sei, porque talvez o maior desafio de todos esses benefícios seja o mercado, né? Na economia real, o mercado de propriedades. Esse está bem ruim por lá, como eu mostrei no começo. Mas para outras commodities talvez seja melhor, talvez para consumo. Se o consumo for bem lá, pô, mas o que impacta na Arezzo? Impacta na Arezzo nada, mas impacta no múltiplo das registros subir e o investidor estrangeiro olhar e falar assim, pô, mas a Arezzo está 8 vezes lucro, então compra a Arezzo. Impacta em fluxo. E muita gente fala, pô, João, mas isso não rouba fluxo? Né? Vai roubar fluxo de Brasil para ir para a China? Isso é uma grande besteira também, tá? Porque o fato é que isso faz o contrário. Isso faz o investidor global falar assim, pô, será que não vale a pena eu botar uma graninha e investir um pouquinho em mercados emergentes? E aí qualquer coisinha, né, onde chove, qualquer coisinha que respingar pra gente aqui no Brasil é um estrago, né? Porque a porta de saída, todo mundo fala, a porta de saída no Brasil é muito pequena, a porta de entrada também é muito pequena, tá? Então, se entrar um pouco de grana aqui, eu acho muito bom. Então, soma isso tudo. É o que eu comecei falando, galera, assim, é um contexto global que fazia tempo que eu não achava tão bom, cara. Que isso? Estados Unidos cortando juro e não indo para uma recessão, evitando a recessão com uma economia boa lá, do Goldilocks, né, melhor ponto ali do dólar smile, com China dando estímulo para a bolsa valorizar por lá e seus múltiplos apreciarem. E mesmo assim, quando a gente olha para a bolsa aqui, tá caindo, né, meus? Por que a gente teve um mês tão ruim por aqui? Vamos lá um pouco do doméstico agora. Meu Deus do céu. É impressionante como nós, né, como o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, né? Meu Deus do céu, tudo isso acontecendo no mundo e aqui nosso governo com uma incapacidade gigantesca de mostrar qualquer proposta concreta para redução de gastos, né? E fica sempre voltando no mesmo assunto que é o aumento de imposto e isso deixa o mercado extremamente preocupado e com razão, né? Esse mês teve um estresse gigantesco, que foi o governo voltando a brigar pela promessa de campanha de isentar até R$ 5.000 de imposto de renda, e para isso dar um jeito de taxar o pessoal de cima e tal. O problema é como fazer isso, né? O tamanho da medida, tem vários problemas nisso, é uma medida muito grande. E aí tem gente no mercado que estima que o impacto, né, para conseguir compensar essa desoneração seria de 75 bi, 80 bi. Eu já vi vários números. Aí o governo solta, não é isso tudo, é 35 bi. Aí ferrou, o que o mercado pensa? Caramba, não vai conseguir compensar, não vai compensar, vai pro fiscal, vai ser mais gasto. E aí o Lula vai numa entrevista e fala que quer muito fazer essa história da isenção dos 5.000 e não parar por aí, quer continuar. Assim, aí o mercado fica muito preocupado porque ele fala isso, mas medida prática, concreta de corte de gasto, como por exemplo a desvinculação do salário mínimo da Previdência, BPC, essas coisas, aí ninguém quer fazer, né? E com esse aumento de risco fiscal, o mercado não teve dúvida, né? Bateu forte, câmbio para cima, os juros para cima, né? Hoje está batendo no high aí que eu nunca vi. Esse aqui na tela é a NTNB. Eu botei essas duas linhas aqui. Essa linha azul é a NTNB agora e essa linha azul mais, sei lá, achurada aqui é um mês atrás. E você vê que neste último mês, né, a B que já estava alta lá no 6,40, alguma coisinha B longa no 6,45, isso já foi para 6,70, 6,70 e tanto. Eu acabei de ver que a NTNB 45 bullet, aqui eu até trouxe um gráfico aqui do Tesouro Direto, está batendo 6,74, assim, esse é o maior nível da história dela, desde 2017. Meu Deus do céu, isso é muito ruim, e o pior é que eu não consigo achar que está errado, né, porque de fato o mercado precificando um risco gigantesco fiscal mesmo. E aí, como o mundo inteiro cortando juros, a gente aumentando, né, por causa de risco de inflação, o próprio Focus tem vindo pior e pior e pior nas inflações de curto prazo, o mercado hoje já precifica o ciclo de juros, né, mais de 50 bips na próxima Copom, mais de 50 no outro, mais de 50 no outro, 42, enfim, o juro indo para uma terminal de 13, 20, mais do que 13,25, né? Meu Deus do céu.
Isso realmente é terrível. E a gente até viu na última semana, diria, na última semana, tá? O Haddad, a própria Tebet também sendo mais enfático, não, o assunto de corte de gastos é super importante, mas nada de concreto. E a gente tem que meio que aguardar e torcer. Talvez estão esperando passar a eleição municipal aí, domingo, aí, para trabalhar nisso, para dar mais foco nisso. Vamos ver, mas a gente tem que aguardar e torcer, porque se continuar assim, o governo vai continuar sentindo no câmbio e no juro os efeitos, e na popularidade cadente também, tá? Os efeitos da imprudência fiscal. Por outro lado, se a gente vê alguma coisa concreta positiva nesses valuations ridículos, nesse juro altíssimo que está aí, e neste contexto global altamente favorável, putz, eu sei que eu tô até meio triste, né? Meu Deus do céu, porque era só ter alguma coisa positiva que a gente ia ver um belo de um rally. Se eles soubessem. Enfim, uma boa notícia de local é que a partir de agora, literalmente agora, a gente começa a temporada de resultados aqui, e que eu acho que vão continuar vindo bons, né? Porque como foi no primeiro e no segundo tri, isso talvez já ajude a bolsa a dar uma respirada. Vamos ver. Para terminar, vamos falar um pouquinho da nossa carteira, mudança no mês. No long bias, a gente estava com hedge, a gente achava que podia cair, só que o nosso hedge era até grande, o hedge, mas era no Ibovespa, que é o mais fácil de fazer, o mais líquido, e deu um ganho de 100 bips, um ponto percentual. Beleza, defendeu um pouquinho aí, mas muito pouco, porque despencou o índice, né? Se eu tivesse escolhido alguns outros veículos para fazer esse hedge, talvez teria sido melhor, porque o Ibovespa acabou se perfumando muito melhor do que as domésticas nesse período. Quando estava na alta ali, a Vale chegou a dar 3 mil pontos para o índice, enquanto estava tudo despencando. Meu Deus do céu, esse hedge teria sido melhor feito em outro veículo, mas beleza, aí adicionou um ponto percentual para o fundo de defesa aí. E a gente também chegou a um outro trade que deu certo, foi depois que teve essa diferença, a gente desfez o hedge e a gente mudou para uma venda de vale, na verdade em um put spread, né, em opções, que deu mais meio de ganho também. E mesmo assim a gente perdeu, né, do índice, então para vocês verem que como realmente nossa carteira, essa queda dos domésticos afetou bastante os nossos papéis, especialmente os domésticos. Mudanças da carteira foram marginais, a gente teve, sim, encerrou 2 posições, adicionou 2 e uma mudança daqui para lá, um pouquinho nos papéis que a gente gosta. Por exemplo, a gente aproveitou um downgrade de uma casa gringa no Mercado Livre, que fez o Mercado Livre, a BDR lá dos 90 e altos para 89, a gente aumentou 1%, 1,5% lá, e voltou bem desde então, andou mais de 10% no Mercado Livre. Foi bom. A gente aumentou um pouco de Suzano, que já tinha aumentado no vídeo do mês passado, desde então a gente aumentou um pouquinho. E aumentamos um pouquinho de Arezo, Asas, que eu não consigo falar isso, é Arezo, que a ação continuou caindo e continuou caindo depois que a gente aumentou, mas a gente acha ridícula de barata. Então essas foram pequenas mudanças. A gente comprou 2 posições novas. Uma foi em Eneva, na oferta que teve agora, e outra em Allos, que a gente estava com uns 3% de caixa, a gente gosta muito da tese, já gostamos do setor, está indo muito bem. A gente encerrou 2 teses, uma é Renner, que deu um belo ganho, foi muito bem, tá? Mas a gente acredita que as expectativas para o resultado estão meio altas, e a outra foi Vamos, a gente encerrou já tem um tempinho, que a gente não gostou nem um pouco da proposta que foi feita com a Automóvel lá, a gente decidiu deixar essa empresa. De resto, a carteira continua bem parecida, é Prio, Localize, Iguatemi, Eletrobras, Vivara, BTG, Meli, Suzano, Asa, Equatorial, Sabesp, Direcional, Cirela e por aí vai. A cabeça tá tudo muito barato, tem que estar comprado, dado esse contexto global maravilhoso que eu falei, os valores jurídicos tudo aqui, como vocês sabem, mas a gente não precisa ser herói, a gente só compra bola redonda, tese boa. No exato momento estamos sem hedges e sem caixa no long only, tá? Então vamos ver o temporada de resultado por aí, segue o jogo, vamos ver se o pessoal aqui depois da eleição municipal aí toma jeito aí, mostra alguma coisa concreta de melhoras, vamos torcer. É isso, senhores, muito obrigado pela confiança na gente e até o mês que vem, até lá.